Eu queria entrar você perguntou das questões de bons usos de cripto, ou mesmo de blockchain. Eu quero dar um passinho lateral, porque blockchain especificamente tem bastante dessa sacada de proof of work, né? Da prova de trabalho, né? Eu gastei tempo, gastei CPU para fazer isso, né? Gastei energia, né? E hoje uma das ideias da especulação do valor das cryptocurrencies em geral tá para cima, é porque hoje a gente consegue pagar por energia, porque energia é barata. No futuro, quando o planeta estiver, né, numa crise climática e energia for cara, né, você acumulou bitcoins no passado, quando a energia era barato. Porque agora eu não consigo gerar mais. Entendeu? Que agora é caro. Entendeu? Então, assim, aí é uma certa aposta. Se você aposta que criptos vão aumentar em valor, você está apostando contra o mundo. Né? Você está apostando a favor da crise climática. Mas Proof of Work não é a única forma de se fazer criptos em geral. Então, eu queria citar dois exemplos que foram os que eu investi, dinheiro e tempo e código. Um chama Airweave, que a gente vai colocar o link na descrição, tenho certeza. E eles trabalham com uma ideia de Blockweave, não blockchain. Eles mudaram um pouco o nome só para explicar o que eles estão fazendo. Que não trabalha para o Proof of Concept, Proof of Work, mas trabalha para o Proof of Access, que é diferente. Então, assim, a grande sacada do Airweave é o acesso ao dado. Então, ao invés de você baixar o blockchain inteiro, que você pode baixar, o Blockweave, nesse caso, é baixar o Blockweave inteiro, você pode trabalhar de forma parcial, baixar só um pedaço do Blockweave, e para gerar o próximo bloco, eles geram um desafio criptográfico que você tem que buscar outros blocos no seu disco e dizer assim, eu tenho acesso. E se você tiver acesso, e for o primeiro, mais rápido a dizer isso, que você tem acesso e entrar em consenso, você ganha o próximo bloco. E ganha o seu reward por causa disso. Por que você está fazendo isso? Porque um dos desafios do blockchain, principalmente de Bitcoin, cara, precisa de trocentos terabytes para baixar o negócio. E senão não funciona. Imagina se você tivesse um esquema que você pode começar menor, que você pode começar com 20 GB, certo? E ir crescendo. E não só isso, né? Conforme os nós vão se proliferando, e entrando na rede, né, o efeito de rede aí e tudo mais, você vai aumentando drasticamente todo o espaço disponível que você tem. Então, o Airweave, em prática, não é para moedas, não é para... Até pode para moedas também, mas ele é basicamente eles chamam de permaweb, que é acesso eterno. Você coloca arquivos dentro do Airweave. Então tem alguns sistemas hoje fazendo, por exemplo, storage de fotos, né? Em vez de usar o Google Photos, né, que eu confio que o Google vai ficar com as minhas fotos lá, eu jogaria no Airweave. Então eu jogo tudo no Airweave. O Airweave, com certeza, enquanto existirem nós distribuindo esse meu dado, vai distribuir de forma descentralizada as minhas fotos em todos esses nós, entendeu? E esses nós, eles querem ter o meu arquivo, porque se ele tiver acesso, aumenta a chance dele ganhar o reward que ele tem para fazer o próximo bloco. Entendeu? Então, eu adoro Airweave, já investi grana e tempo em cima disso, porque é bem legal. Outro, eu tenho estudado, estou quase investindo um certo dinheiro, chama Helium Network, e a sacada também é bem legal. É Proof of Connectivity, em vez de Proof of Work. Então, o que eles estão fazendo? Para toda essa questão de IoT, né, Internet of Things, quando você brinca com esses sensores e Internet of Things e tudo mais, você tem que se preocupar com conectividade, e Wi-Fi é muito curta, é muito pequena a cobertura do Wi-Fi e gasta-se muita energia, né? Então você não pode montar dispositivos muito pequenos e baratos que duram, né, na bateria ou mesmo na acessibilidade. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um gateway. É um gateway que conecta uma rede chamada LoRa, que é de baixíssima consumo e de mais de 200 milhas de distância de rádio que pega. E você faz um gateway entre a sua internet e a LoRa Network. E
conforme as pessoas vão mandando pacotes dentro da sua rede, você vai ganhando o seu reward. Entendeu? Então, o seu reward é fazer parte da rede e fazer o gateway dos pacotes. Para ampliar a disponibilidade da rede em si. Aí, quer saber, assim, a única razão porque eu não investi nisso ainda é porque eu moro meio no meio do mato aqui em Nova York, e eu calculo que não tem muita necessidade na rua, né, ou em volta de mim. Se eu morasse num centro urbano, principalmente um centro urbano que tem essas bicicletinhas elétricas, patinetes elétricos, a grande maioria desses negócios usa LoRa. E a grande maioria desses negócios está tudo em cima do Helium Network. Então, se você coloca uma antena bem colocada num ambiente urbano, você faz bastante dinheiro. E todas as transações também são públicas, você vai lá, baixa o blockchain, você vê tudo que está acontecendo no bloco, então você consegue até ver, assim, essa região, esse nó aqui, quanto de dinheiro fez no último mês, nos últimos 3 meses, né? Vale a pena investir aqui ou não? Então, se eu estou quase comprando esse gateway, eu acho bem legal essa sacada de outros tipos de prova de trabalho, né? Prova de acesso, prova de conectividade. Eu acho que isso vai ser bem legal no futuro. Eu acho que vai ter uma galera, o que vai, espero, né? Que o que sobreviva sejam esses outros casos, porque se o que sobreviver forem só a parte de cryptocurrency, significa que o mundo está acabando. Então não é bom. Bom, é legal. Depois dessa aula de mestrado aqui do Thiago, eu queria só fazer um adendo que outras aplicações bacanas que tenho visto sobre a tecnologia de blockchain e que poderiam ser ampliadas, né? Por exemplo, a questão... Existe um país que se chama Estônia, que tem investido na digitalização de todos os seus processos e eles usam blockchain para individualização dos dados dos cidadãos. Cidadônicos. Algoritmicamente cidadãos. É isso aí. Então, por exemplo, dados de saúde, que são dados sensitivos e que existem regulações que não se pode compartilhar entre os atores ali do processo, né? Então, com o blockchain viabilizaria você, como dono da sua informação, falar para quais entidades você quer compartilhar e qual dado. Os dados de saúde, tem a questão do voto também, que é usado no blockchain lá na Estônia. Então, se você tem interesse em saber outras aplicações sobre blockchain, pesquisa lá sobre o case da Estônia, é um case bem legal e acho que vai abrir um pouco a mente em termos de, além do criptomoeda, o que mais, né? E também tem outras empresas fazendo coisas legais de rastreabilidade, por exemplo, algumas confecções que usam materiais que querem garantir a origem das fontes. Então, o algodão da marca tal, o cara garante que aquele algodão veio da forma, da fazenda, enfim, gado também, né? Questão de carne. Tem aplicações de blockchain que usam a rastreabilidade da origem da carne através de blockchain. Então, e eu vi um caso legal que o cara, ele mapeava o DNA e colocava essa informação do DNA do gado dentro de um blockchain. Então, se você, no final de tudo, pegar um pedaço da sua carne moída, tirar o DNA, você vai saber quem era aquele boi. Você faz a resolução reversa, né? Você faz pelo DNA encontrar qual que era o NFT. Esse é um bom exemplo. As pessoas hoje não chamariam isso de NFT, mas você usaria um token para aquela carne, para aquela carne, para aquele gato. Exatamente. Acho que quando eu pesquisei sobre isso não existia nem NFT. Eu estou usando informação que eu tenho do passado aqui. E isso só para até nessa questão do NFT, assim, que o NFT já existia, já era uma técnica, já existia dentro do Ethereum, que a gente não falou muito do Ethereum, mas é que aí virou uma coisa, né? Quando virou um hype por causa das obras de artes, né? Exato. Por causa das obras digitais, de artes, né? Digitais, exato, não as físicas. Enfim, tem várias aplicações bacanas para isso. Acho que tem mercado também para quem quer se profissionalizar e entender um pouco mais. Existem plataformas que facilitam, a gente falou no último episódio, se você não ouviu, vai lá ouvir. A gente falou de plataformas no-code, mas existem plataformas que também viabilizam, né,
construção de blockchains. Conceitualmente, eu não sei se é tão funcional, mas pelo menos para você testar, acho que vale a pena para você entender o conceito. E depende do caso. Tem um último caso que eu acho que é interessante, e eu tenho uns amigos que usam, na verdade, eles nem falam que eles têm blockchain, na verdade. Né? Eles usam uma dessas plataformas, eles têm uma própria redezinha deles. Eles usam isso para resolver o problema de replicação de banco de dados. Porque, em geral, replicação de estado, né, na verdade. Porque se você parar para pensar, cara, banco de dados, você colocou na sua máquina, agora tem que preocupar com backup, com failover, né, e joga para um lado, para o outro, e como é que funciona. Claro, tem milhares de receitinhas para isso hoje em dia, e é uma forma, mas por que você não poderia fazer isso tudo num blockchain? Certo? Porque é o que eles fizeram. Usaram uma dessas plataformas, então eles têm vários nós, que eles mesmos mantêm, com essa plataforminha rodando em cima, e eles vão jogando registros lá dentro. Eles falam assim, olha, tal coisa aconteceu em tal lugar, legal, entendeu? Tal coisa aconteceu em tal lugar. E esse é o banco de dados deles. Claro, para fazer consultas e tudo mais, você tem que ler, né? Tem que ter um sistema de projetando, né? Lendo. É meio como se você estivesse abrindo, né, o SQL, né? No começo do podcast eu falei, o SQL tem o log de transações e as tabelas. Eles simplesmente fizeram isso na mão, entendeu? Então eles colocaram um SQLzinho do lado, que é só para leitura, que é uma projeção do que está dentro do blockchain. Entendeu? E o blockchain simplesmente é o source of truth, é a fonte de verdade para eles. E fizeram isso muito mais rápido do que se fossem fazer com tecnologias mais tradicionais. E tudo funciona muito mais rápido também, né? Porque agora o banco de dados deles não está trabalhando com transações. O banco de dados deles só funciona com leitura. Então eles conseguem, inclusive, separar, segmentar cargas, né? Não precisa, por exemplo, atualizar o banco de dados o tempo todo. Né? Para aplicações de milhões e milhões de registros Exato. Interessante. E eles estão na área de Internet of Things, inclusive, e tudo mais, com milhões de transações por segundo. Então, cara, tem muita coisa legal. Acho que foi bom você dar esse wrap-up aí. Com bacon.